Olá, eu sou o André. Esse é o último episódio da primeira temporada do A Voz de Delirium. A segunda temporada sairá só no ano que vem. Como é o último episódio, colocamos os créditos aqui na frente, porque queremos agradecer a todos vocês, nossos ouvintes. Obrigado a você por fazer parte disso, por compartilhar o podcast com seus amigos e as dúvidas existenciais com a gente. Obrigado à galera do PQPcast, a Ivan Mizanzuki e ao pessoal do Dudecast por ajudar a propagar isso tudo. Foi um primeiro ano realmente incrível graças a todos vocês. E ao Grande Pássaro, é claro. E calma lá, essa não é a última história que faremos nesse ano, não mesmo. Essa pausa é para nos focarmos em outros projetos de Delirium, vocês certamente vão gostar. Mantenham contato com a gente pela nossa página do Facebook em /A Voz de Delirium e no Twitter em @Voz de Delirium. Vocês também podem entrar no nosso grupo do Facebook, que é a Comunidade de Delirium. A gente vai continuar conversando por lá. E se inscrevam no nosso canal no YouTube. É youtube.com/Voz de Delirium. Teremos uma novidade incrível lá a partir de novembro desse ano. Fiquem ligados. Logo também lançaremos o e-book e o podcast com bastidores da primeira temporada. Fiquem agora com o episódio 30 do AVDD, A Verdade, com participação de Ludmila Lupinati na interpretação. Olá, meu amor. Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos ao último dia da vida de Palmito Antares. Palmito Antares, um renomado âncora e jornalista respeitado entre os profissionais da comunicação em Delirium. Para ele, o homem teimoso e ingênuo, com vida pessoal reservada, este é apenas mais um dia normal de trabalho. Nada pode abalar aqueles que se recusam a acreditar nas mudanças acentuadas, nas evoluções, na transformação. Palmito está confortável onde está, apesar dos pesares. Ele sabe que pode lidar com os problemas que o atormentam vez ou outra. Pássaros não ultrapassam janelas fechadas. Plantas podem ser aparadas. Palmito não se preocupa, pois acredita que a natureza está sempre passível de ser controlada, domada. Afinal, ele sim é o protagonista. E assim, Palmito acaba esquecendo até mesmo a descendência que seu próprio nome sugere. Palmito. O caule de uma palmeira, natural como a própria natureza. Talvez pela harmonia com seu sobrenome de dimensões cósmicas, Antares, o âncora se mantém firme na ideia de não pertencer e se distanciar de um grupo que perecerá do mesmo modo que ele. Pois Palmito não lembra, mas ele é a própria natureza que enfrenta, combate e teme. Agora, protegido por vidro e lataria, Palmito é mais um na multidão deliriana, que segue convicta o rumo que se predispôs a acreditar. Preso no trânsito que julga ser a liberdade. O jornalista, nesse exato momento em que vos falo, pensa: tenho de estar em tal lugar. É essa a minha função. E sem questionar qualquer possibilidade, se direciona cegamente para a estação, achando que o que enxerga é de fato a realidade absoluta. Ele está em movimento em seu carro, mas não percebe que vive tão estático quanto uma estátua. Uma pedra. Palmito, tantas tentativas, tantos avisos. Tudo para que você volte todas as manhãs para a mesma mediocridade de sempre. Palmito. Olá, ouvintes. Estamos começando mais uma edição da Voz de Delirium. No caminho para a estação, peguei um tremendo de um trânsito. E sim, eu vim por estação. Embora aquela carta proveniente de algum possível terrorista ou criança com caligrafia rebuscada tenha me alertado para não fazer. Talvez a concorrência, vá saber. Em todo caso, alguém que não sabe do que estava falando.
Enquanto dirigia, recebi uma ligação curiosa de Russo, Minnesota, que também estava preso no engarrafamento. Russo, munido de sua absoluta competência da história deliriana, comentou que achava aquele trânsito todo muito curioso. Perguntei a ele por quê, e ele me disse que não havia um engarrafamento tão quilométrico quanto o desta manhã, desde o dia em que supostamente o sexto apareceu, ou desde o dia em que as pessoas começaram a perceber que havia uma sexta figura em cima da pedra da reflexão constante, que ocorreu faz o quê? Uma década, 2 décadas, algumas centenas de anos atrás? Vá saber. E em todo caso, Russo reparou nessa curiosidade histórica. Não que isso signifique alguma coisa, mas talvez signifique sim. Talvez queira dizer que Antônio Maior, o nosso prefeito, deva tomar algumas procedências para controlar o trânsito insano de nossa cidade. Muito provavelmente, é esse o aprendizado que podemos tirar de todo esse caos. Algo simples e objetivo. Enfim, vamos à primeira notícia do dia. Boris Fortuna, um dos maiores jogadores de golfe de mão que a história de Delirium já presenciou, foi encontrado dentro da delegacia central da cidade. Os policiais, que se certificaram de fechar e trancar toda e qualquer entrada antes do fim do expediente, às 17 horas, demoraram a manhã toda para entender como o jogador aposentado conseguiu entrar lá, já que toda a força policial fica inativa durante as madrugadas delirianas, seguindo uma famigerada estratégia militar conhecida como não tem mais jeito. Após inquéritos pacíficos e de ânimos plenamente contidos, Boris, em meio a um rio de lágrimas, contou a história do que havia ocorrido, enquanto um sargento assumia o remo do barco em que eles estavam navegando no rio. Boris alegou que estava mergulhado em dívidas e era perseguido por ligações da operadora de seu cartão de crédito. Em um vislumbre de coragem, enquanto assistia ao VHS que continha suas melhores jogadas quando ainda estava em atividade, Boris pegou o celular e pressionou a tecla 1, após respirar profundamente. Nada ocorreu e o celular continuou tocando. Então, o Sr. Fortuna lembrou do que o seu filho havia dito sobre pressionar o botão verde do celular para atender ligações. Boris pressionou diversas vezes e ouviu uma voz proveniente de um local com pouco oxigênio. A voz dizia várias informações a respeito de cobranças e pedia o extrato da conta do jogador aposentado. Mas Boris, com problemas de audição e perturbado pelas palavras dissonantes de uma ligação de baixíssima qualidade, pensou ter ouvido a palavra socorro. Enquanto via a si mesmo nas imagens distorcidas do VHS que passava em sua TV de tubo, Boris vislumbrou novamente a realidade da época em que ainda era alguém reconhecido e importante, ao invés de um velho banguela com incontinência urinária. Foi então que o Sr. Fortuna, querendo acabar com o problema que colocava em xeque a própria concretização de seu sobrenome, olhou fixamente para os furinhos do aparelho
e se viu transportado para a incompreensível dimensão dos sinais de celular, em que absolutamente tudo é cancerígeno e diversas fotos de pessoas peladas passam de lá para cá como uma avenida central de alguma grande cidade. Boris se deparou com o momento mais espetacular de sua vida e ganhou toda a confiança que havia perdido nos últimos 20 anos de divórcios, processos e cirurgias plásticas. O jogador aposentado seguiu alguma direção e logo descobriu que havia parado no vácuo do espaço celular, o local em que ficam armazenadas todas as mensagens ignoradas e não lidas dos aplicativos de comunicação instantânea. Lá, ele foi tomado pela mais profunda sensação de rejeição, como se sugasse a sua energia de todas as almas não correspondidas, desde que o primeiro aparelho celular foi lançado. Boris abriu a porta que viu ao fundo, como o único destino possível, após um corredor escuro e sem paredes, e exaurido por forças que nunca havia contatado antes, tombou, descobrindo o sabor do chão da delegacia. E foi desta forma que Boris Fortuna, o jogador de golfe de mão aposentado, foi encontrado no chão da delegacia. Poxa, Boris, toma mais cuidado aí. Existem outras formas para chamar a atenção da mídia, se é isso que você quer. O estofado da cadeira em que ele está sentado amortece seu peso inerte. Ele está posicionado sem nenhum critério. Em nenhum momento julgou se aquela era a melhor maneira de passar o dia em frente ao microfone. Uma mosca voa perto da sua xícara de café. Está frio, frio como pedra. A cada palavra que diz, ele passa um micromomento pensando se falou da melhor maneira possível. Mas a pergunta rola tão breve que ele quase não a registra. Ele aparenta não pensar, não pondera como deveria. Bruscamente coça a cabeça. É quase um animal, agindo por instinto de forma aleatória. Um zunido constante é emitido pela luz vermelha. Está gravando tudo. Cada som, cada palavra e cada minúsculo chiado na respiração ritmada entre uma palavra e outra. Tudo está sendo escutado. Aqui, ali, todos escutam a voz do âncora. Parado, impedindo que se mova, fixado no fundo de sua própria mente. Ele nem mesmo vai se dar o trabalho de coçar a nádega direita. Só reclamar um pouco. Mas eu não ficarei imóvel. Tudo já foi questionado. O olho está aberto. Posso seguir adiante. Para sempre. Muito bem, muito bem. Agora é a hora do nosso Drops de Notícias. Vamos descobrir o que está passando em nossa cidade. Dono que passeava com cão e fazia comentários em voz alta para o animal, recebe resposta do mesmo e fica em choque. Mulher morre atropelada ao atravessar a rua em uma daquelas faixas brancas que existem para enfeitar as vias asfaltadas da cidade. Após o ocorrido, o motorista puxou um coro com a população no local para acusar a criminosa atropelada de negligente e estúpida. Com isso, formou-se uma multidão revoltada que teve de ser apaziguada pela polícia com o uso de jatos de questões existenciais.
nasce o primeiro menino de 3 anos de idade em delírio. Estocolmo Gaspacho, conceituado chefe de cozinha deliriano, revela que não posaria nu, após repórter perguntar qual o tempero favorito dele. Mulher acerta a palavra cruzada mais difícil do mundo ao preencher o nome Jonatas no campo em que dizia aquele que cometerá crimes. E esse foi mais um Drops de Notícias, com os fatos mais quentes e importantes de nossa cidade. Queridos ouvintes, a inovação farmadrogas realmente não conhece limites. A fim de facilitar a nossa vida e o consumo de séries de TV, a incrível, maravilhosa, inigualável, não patrocinadora deste programa ou deste apresentador, a espetacular Parma Drogas acaba de anunciar a tecnologia inovadora do domingo à noite. O domingo à noite é um período de tempo especificamente criado pela Parma Drogas e que promete curar qualquer mal relacionado com a falta de tempo para assistir uma série, seriado ou telenovela. Desenvolvido após anos de pesquisa e desenvolvimento, o domingo à noite possui variadas configurações que vão da depressão até o aconchego em meio às cobertas. Para a melhor utilização do produto, é recomendado o uso apenas uma vez por semana, de preferência após os sábados e em dias chamados de domingo, sempre após o horário do meio-dia. A Parma Drogas afirma que não existem efeitos colaterais tais como dor na coluna, ganho de peso, atrofia muscular, vermelhidão nos olhos, uma nuvem escura à sua volta e a morte da sua vida em família. O domingo à noite é mais um produto Parma Drogas e fará parte da sua vida a partir de sempre. Adquira nas lojas conveniadas. Maravilhoso! Uma pena que ainda não existam soluções Parma Drogas para essa maldita coceira que assola a minha nádega direita. Ah, que pavor! Enfim, vamos aos comerciais. Palmito esperava que uma mensagem sua, previamente gravada, anunciasse os comerciais. Ao invés disso, ele está escutando a minha voz. Ele e milhares de delirianos. Palmito questiona o que deu errado na gravação. Bate no vidro da cabine e tenta chamar Cíntia Firme, mas é inútil. Agora que ela me escuta dizer seu nome, já não sabe mais o que fazer, o que pensar. Palmito segue incrédulo. Ele continua tentando colocar o comercial no ar. Um verdadeiro exercício de futilidade. Agora eu controlo a rádio. Minha voz se estende da cabine às casas de todos os cidadãos delirianos. E até mesmo às centenas de pessoas que escutam nos seus celulares, carros e computadores. Todas com a falsa sensação de segurança de estarem apenas ouvindo uma história. Apenas sendo espectadoras das nossas vidas, Palmito. Mas elas não estão seguras. Chega o momento do fim. Tudo já foi ponderado e não existem mais dúvidas. Agora é o momento de reconstrução. É a hora de descer e disseminar a verdade. E para começar, vou por fim no parque. Todas as plantas deverão arder no calor da certeza inquestionável que vive em minha mente.
Desculpem, ouvintes, o comercial não está indo ao ar. Estamos com algumas dificuldades técnicas, eu pressuponho. Vou tentar chamar a Cíntia. Você sabe, vou bater aqui no vidro. Preciso de uma ajuda técnica aqui, Cíntia. Ei, Cíntia, alô? Ela está me ignorando, ou está distraída, ou vai começar a tremer, tendo uma daquelas crises de abstinência cômicas. Não. Este não é um bom momento. Preciso manter o foco. E a propósito, o que você quer dizer com exercício de futilidade? Eu não estou fazendo isso em vão. Espera aí. Vocês estão ouvindo isso? Eu já volto, ouvintes. Eu já volto. Palmito saiu correndo daqui. Ele pediu para eu tentar colocar o comercial no ar. Vamos ver aqui. Será que é esse botão? Ah, droga. Não é esse não. Esse é o de ruído de cães no fundo. Talvez esse aqui. Vou apertar e... A Voz de Delirium, né? O grande Lucas e o André que a gente trouxe aqui, eles estão bom. Droga. Não parece ser esse também. Talvez... Pessoal, aqui é o Ivan, e antes da gente começar o programa, eu queria pedir para que vocês ouvissem o podcast A Voz de Delirium. Não. Muito bem, dudes. Estamos aqui com a galera da Voz de Delirium. Também não. Visto escovando os dentes. Como o Palmito consegue se achar? Pelo amor do grande pássaro. Porcaria. Terei de ir atrás do Palmito para avisar que não consegui. Talvez eu devesse comentar que o parque está consumido por uma coloração roxa, mergulhado em labaredas de 3 metros de altura. Quase ia esquecendo. Talvez Palmito até transmita algo. Parece que ele levou à vontade um produto Parma Drogas para transmissões de rádio de alto risco. Sensacional! Ouvintes, ainda bem que trouxe comigo o À Vontade, um produto Parmadrogas para as transmissões de rádio de alto risco. Dessa forma, basta eu querer que posso dirigir a palavra a vocês. Sensacional. Bom, voltando ao tópico e... Obrigado, Parmadrogas. Acabo de chegar na pedra da reflexão constante. Aquela com 1, 2, 3, 4, 5... Não. Peraí. O sexto não está lá. Olá, Palmito. O acaso lhe trouxe um passo perto demais de um destino que prefiro evitar. Você precisa entender. Eu vi a verdade. Eu conheço cada segundo que passará antes mesmo que ele seja cogitado pelo universo. Esse momento que estamos vivendo está correndo antes por minha mente. Vejo nossos corpos e as ações que tomamos antes que qualquer coisa aconteça. Tudo está alinhado. Não há questionamentos, Palmito. Aceite isso. Você pode não entender o que falo, mas deve aceitar. O que vocês chamam de destruição, eu vejo como reconstrução. Pois é a isso que a reconstrução antecede. A compreensão de que o que havia era errado e necessita ser substituído. Nada está bem do jeito que está. Nada é equilibrado. Mas todos vocês seguem conformados com as circunstâncias atuais. Todos ignoram essa sociedade, que é a antecipação da ruína para todos,
e já se apresenta como a ruína para muitos. Eu não vejo um fim como você teme, mas eu enxergo um meio. E para atingi-lo, preciso extinguir todas as noções absurdas que já foram aqui impostas. Isso é uma proposta de reconstruir uma sociedade. Somente com uma realidade melhor é que podemos enxergar o quão adoecidos estávamos. É o destino, faz parte da verdade. Você lembra dessa faca? Lembra da sua plantinha? Você sabe como são as regras. Todo objeto inserido precisa ter um propósito. Precisa justificar a própria existência. Nada aparece por acaso.